O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Sagrada Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus Cristo veio para salvar. Coloca isso na sua mente, no seu coração. Jesus Cristo é o Salvador. Yeshua significa isso, Deus salva. Mateus 1:21. Ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo de seus pecados. Padre, o que é o pecado? O pecado é o rebaixamento de Deus e o endeusamento de nós mesmos. Isso é o pecado. O pecado é ser amigo de Satanás e inimigo de Deus. Isso é pecado. 1 João capítulo 3, versículo 8. Todo aquele que peca é do demônio. É do demônio. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Morte física, que vai destruindo, degradando o corpo, a mente, o espírito, e depois a morte eterna no inferno. Jesus se manifestou para salvar os seres humanos do pecado, do drama do pecado. No fundo, a primeira causa, o primeiro motivo de Jesus ter se manifestado, Epifania, é para te salvar de você mesmo, te salvar dos demônios e te salvar do mundo imundo. Jesus é nosso Salvador, mas salva de quem, Padre? De quem que Jesus salva? Jesus te protege de você mesmo. Você, sem Jesus, você tem a arte de se destruir, de se machucar, de se arruinar. Você, indivíduos que têm ouvidos. Mas Deus também quer te salvar dos demônios. Os demônios são os predadores do ser humano. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então, o demônio é o nosso predador. A onça pintada, ela vai predar a capivara, o jacaré, a paca, né? Ela vai predar lá os bichinhos, o coati ali no Pantanal. Não é isso? O gavião fica aí de olho nas pombinhas, nos ovos, tá aí. Fica aí o bichinho predando. Os passarinhos vai lá, preda as minhoquinhas. E o nosso predador? Nosso predador é o demônio. Ele veio para matar,
roubar e destruir. E quem que nos dá atenção a respeito disso? O Espírito Santo. Então Jesus é o nosso Salvador, Ele é nosso amigo, é nosso irmão, mas é nosso Deus. Nasceu na manjedoura, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, manifestou a graça de Deus, veio a este mundo para nos ensinar a viver com sobriedade, justiça e piedade. E essa semana da Epifania do Senhor quer nos ensinar muitas coisas. O presépio é um microcosmo. O que o presépio quer ensinar para nós? Ele quer ensinar tudo aquilo que Deus fez, faz e fará. Deus fez o universo por amor. Deus colocou o ser humano nesse universo para ser sacerdote da criação. E Deus se fez homem para que o homem pudesse participar da natureza divina. Mas infelizmente, nós que temos uma dimensão biológica, estamos também inseridos numa biosfera. Nós que somos seres relacionais, né? Temos a nossa mente, nossa dimensão emocional, e nós somos transcendentes. O homem é infinitamente maior do que ele mesmo. Nós estamos inseridos nisso tudo. Infelizmente, por causa da agitação do século 20 e 21, o século 20 mostrou o mundo industrial, o século 21 está mostrando o mundo virtual. Se um já dava trabalho, imagina os dois. Então, quem vive nas grandes cidades, quem vive na correria da vida, nas atividades humanas, já quase não tem contato com a natureza. As pessoas em muitos lugares já não têm contato sadio com outro ser humano. As relações se tornaram virtuais, redes sociais, não é isso? E conversa para lá e conversa para cá de forma virtual. E quando vai buscar o sobrenatural, que deveria ser a Santa Missa, deveria ser uma boa confissão, um direcionamento com o sacerdote, né? Um aconselhamento, uma bênção do padre. O padre tem uma bênção, tem um poder que você não faz ideia, porque não é dele, é de Cristo. O que as pessoas vão fazer quando quer buscar o sobrenatural? Aprenda uma coisa, gente, a palavra já nos ensina tudo. Sobrenatural, somente Deus. Só Deus está acima da natureza. Os anjos e os demônios fazem parte da natureza, eles não estão acima da natureza. Por isso os anjos e os demônios, eles fazem parte do mundo préternatural. E o homem moderno, porque perdeu o faro de Deus, perdeu a transcendência, quando quer se espiritualizar, vai mexer com coisa que não presta. Esoterismo, nova era, né? Charlatanismo, vai atrás de magias, de magos, feitiçarias, vai se prostituir com os demônios, e aonde vem as complicações psíquicas, emocionais. E o que fazer, padre? Jesus fundou uma igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só a igreja católica é portadora de salvação. Só Jesus Cristo pode dar paz ao coração do ser humano, e Ele veio para isso. Lucas 4, versículo 17, deram-lhe o livro do profeta Isaías, 18 seguintes, e Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção. Espírito Santo é unção, Christos, e Jesus, Yeshua, Christos, significa Jesus ungido do Pai. Ele tem o Espírito do Pai, Ele é Deus. São Cirilo de Alexandria, ele explica que o Espírito Santo, Jesus, a sua humanidade foi
repleta do Espírito Santo, não somente por causa dele, mas para que ele pudesse derramar esse Espírito Santo em nós. Só em Jesus está a cura, só em Jesus está a libertação, só em Jesus está a salvação, só em Jesus está a remissão dos pecados, só em Jesus Cristo está a misericórdia, a paz que a gente quer. Por quê, Padre? Porque Ele é ungido. Por isso, tudo aquilo que vai contra Jesus Cristo, São João chama de anticristo. O que é o anticristo? O anti-ungido. Ele vai contra tudo aquilo que é ungido, tudo aquilo que é verdadeiro. São João Batista era um homem muito ungido. Herodes, figura do anticristo, perseguiu São João Batista. Padre Pio era um homem ungido. Satanás, através de tantos, perseguiu o Padre Pio. Os santos eram ungidos, cheios do Espírito Santo. Santo Estevão, cheio do Espírito Santo, ungido por Cristo. Os judeus perseguiram Estevão. Por isso que toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela necessariamente ela vai ser incompreendida, ela vai ser perseguida. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus, terão de sofrer a perseguição, a incompreensão. Porque se o Espírito do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração, as tuas ações e decisões, não acha que a turma vai bater palma para você? Não acha que a tua família inteira vai te compreender? Não acha que a sociedade vai dizer amém para tudo que você ensina, tudo que você faz? Porque se assim perseguiram o Senhor, também vai perseguir os seus servos. Mas isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria. Felizes sois vós quando vos perseguirem, caluniarem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque assim aconteceu com os profetas que vieram antes de vós. E o Espírito do Senhor falou pelos profetas e continua falando. Porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Pobres aqui não é só pobre materialmente, não, é pobre de sentido de vida. Você quer uma pessoa mais pobre do que aquele que não sabe a porta da Santa Igreja Católica? Coitado, né? Esse é o mais pobre do mundo. Pode ser um bilionário, né? Monetariamente pode ser um bilionário, mas é a pessoa mais miserável da cidade, do estado. Não sabe a porta da igreja, não sabe a porta dos sacramentos. Um coitadinho. Enviou para proclamar a libertação aos cativos. Cativos do que, Padre? Cativos do pecado e do príncipe do pecado, o demônio. Aos cegos a recuperação da vista. Recuperar que visão, Padre? A visão da eternidade. Sem Jesus Cristo, o ser humano não enxerga um palmo na frente do nariz. Materialismo, Revolução Francesa, Iluminismo, Socialismo, Comunismo, Cientificismo, Ateísmo, ideologia de gênero. Para libertar os oprimidos. Que opressão que é essa, Padre? Pior opressão do mundo é aquela que a gente sente dentro do coração. Pode estar lá na sua casa, quietinho, sentindo um aperto. A palavra angústia vem do latim, que significa aperto. Do coração apertado, coração angustiado. Da onde que vem isso, Padre? Dessa condição humana. Todos nós, desde o Papa até o Padre Braulio, você que está aqui, todos nós estamos na rodoviária. Você já foi para a rodoviária alguma vez na sua vida? Mas não é da sua cidade, não, é de uma cidade que você não conhece, é o aeroporto de uma cidade que você não conhece. O coração fica apertado, não fica? Porque ali não é o nosso lugar, não é o nosso lugar. Você não nasceu para viver em rodoviária,
Você não nasceu para viver em aeroporto, não. Você nasceu para viver com Jesus, Maria e José no céu. Nossa família é para o céu. Por isso que o coração fica apertado nessa terra. E só Jesus para tirar esse aperto, para libertar o coração oprimido e proclamar o ano da graça do Senhor. O que é o ano da graça do Senhor, Padre Braulio? É o nascimento de Jesus Cristo até o julgamento das nações. Desde o nascimento de Jesus em Belém até o julgamento das nações, não é o juízo final, nós estamos dentro do ano da graça do Senhor. No diário de Santa Faustina, Jesus já disse diversas vezes: aproveitem, meus filhos, aproveite o tempo da misericórdia. O que é esse tempo da misericórdia? O ano da graça do Senhor. Enquanto tem missas públicas, enquanto tem sacramentos, batismo, enquanto nós estamos atendendo confissões, enquanto nós temos internet para proclamar o Evangelho, colocar para as pessoas ouvirem. E a hora que não tiver mais satélite? Você não parou para pensar nisso, não? Você acha que o satélite vai ficar aí o resto da vida? Você acha que vai ter internet o resto da vida? E a hora que não tiver mais liberdade religiosa para anunciar o Evangelho? Você acha que a vida inteira o Estado, esse Estado que está cada vez mais totalitário, vai deixar o Evangelho ser pregado? Você acha? Você nunca viu um livro da Bíblia que chama Apocalipse? Que não é um livro de pôr medo em ninguém, mas colocar esperança. Primeira coisa que as pessoas precisam aprender do Apocalipse, que é um livro de esperança, porque o Apocalipse vem fazer justiça contra o mal, contra tudo aquilo que oprime o ser humano, esse sistema do mundo, a besta, a Babilônia, a prostituta, a fera, o falso profeta. Jesus Cristo vencedor, Ele vem para combater o mal, não é você não. O Apocalipse é a tua libertação, mas é a justiça contra todo esse sistema do anticristo. E o que o Apocalipse quer ensinar para nós católicos, para nós cristãos? Que nem sempre os cristãos vão ter plena liberdade, que os cristãos serão muitas vezes incompreendidos e perseguidos. E o que Nossa Senhora e o diário de Santa Faustina quer dizer para nós? Para a gente aproveitar esse tempo de misericórdia. O que a Virgem disse em Medjugorje? Ela disse: filhinhos, rezem muito pela paz, rezem muito por aqueles que não creem, porque Satanás não quer somente destruir o ser humano, ele quer destruir o mundo em que vocês vivem. Nossa Senhora alertou em Medjugorje, alertou em Anguera, que o mundo está à beira de um holocausto atômico. Nossa Senhora não desce do céu para dar receita de bolo para ninguém, ela não desce do céu para fazer crochê. Ela disse em Medjugorje: eu venho a vocês para falar coisas sérias, mas muitas vezes não sou ouvida, não sou compreendida. Vou terminando a homilia por aqui, com a citação do diário de Santa Faustina, parágrafo 1216. O Senhor diz assim: hoje, meus filhos, traze-me os pagãos. Está vendo? Preocupação do coração de Jesus com aqueles que não creem, porque aqueles que não creem têm mísseis hipersônicos, balísticos, continentais, têm ogivas nucleares, têm ódio no coração. Aqueles que não creem, aqueles que não vão à missa, não são batizados, não são templos do Espírito Santo, senão uma coisa básica, uma coisa básica de teologia, de Bíblia, básica.
ou o ser humano é templo de Deus, ou ele é templo dos demônios. Ou um país serve a Deus, ou um país serve aos demônios. O que Herodes queria fazer com o menino Jesus? Ele queria ver o menino Jesus? Me digam onde está o menino, porque eu quero adorar, eu quero ir lá adorar. Ele queria adorar o menino Jesus? O pai escondeu o seu filho no seio da Sagrada Família, e depois o que o Cafajeste fez? O anticristo fez? Matou mais de 20 mil crianças recém-nascidas até 2 anos. O ser humano, se ele não for templo de Deus, ele é templo de barbáries. E é isso que Nossa Senhora Rainha da Paz está tentando dizer. A gente não ouve, não transmite. Não é pôr medo em ninguém, não. Não é trazer desespero, histeria para ninguém, não. É lembrar a realidade da qual nós estamos inseridos. Se fazem isso com a vara verde, o que não farão com a seca, disse o Senhor. Diário de Santa Faustina, 1216. Hoje traze-me os pagãos, aqueles que ainda não me conhecem, e nos quais eu pensei neles na minha amarga paixão. O seu futuro, falando para Santa Faustina, o seu futuro zelo, minha filha, consolou meu coração. Mergulha os pagãos, aqueles que não creem, no mar da minha infinita misericórdia. O ano de 2026, ele entrou a todo vapor. Eu já disse isso em inúmeras homilias. Eu não estou dizendo isso para pôr medo em ninguém, porque quem põe medo é a inflação, né? Quem põe medo na gente é o estresse do trânsito aí, né? É o preço da gasolina, o preço dos alimentos, a injustiça social, o desmando dos impostos. É isso que tinha que pôr medo, a inveja dos outros. A verdade não tem que ser medo para ninguém, não. Feliz aquele que ouve a verdade e se rejubila com ela, diz a carta aos Coríntios. Mas o ano de 2026, ele entrou para se cumprir tudo que Nossa Senhora veio nos alertando no século XIX e no século XX. As profecias estão se cumprindo, quer você queira, quer não, quer você acredite ou não. Então é um tempo de manter a nossa psique no lugar, cabeça no lugar. Momento da gente se deixar ser ovelhinha, né, de Jesus. Lá no presépio tinha muitas ovelhinhas. Quem são aquelas ovelhinhas, Padre? Os corações humildes, os corações simples, os corações pequenos. Esse nosso Senhor está cuidando. Nossa Senhora vai cuidar. Do jeito que Nossa Senhora e São José cuidou do menino Jesus, eles vão cuidar das ovelhinhas. As ovelhinhas. Mas os bodes, os cabritos, os bois, né? Por que tinha um boizinho no presépio e um burrinho? O boi significa os judeus que não creem em Jesus. O burrinho significa os pagãos que não creem em Jesus. Vamos pedir a Deus nesta Santa Missa, nesse ano de 26, que começou para fechar um ciclo. Jesus, ele foi crucificado, morto, ressuscitou, 3º dia, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, no ano 33 do ano da graça. Daqui 7 anos, completa 2000 anos da paixão, morte, ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito Santo. Não é possível que 2000 anos do ano da graça do Senhor vai passar despercebido. Eclesialmente, jamais. Socialmente, jamais.
cosmicamente, jamais. Deus está preparando o triunfo do coração imaculado da sua mãe. Um tempo de paz e a renovação dos corações e da face da terra. Mas esse período da grande tribulação, nós temos que estar preparados. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos o nosso ofertório.